Olá, meus queridos amigos, meus amados irmãos. Mais um dia que o Senhor nos oferece, mais um dia aqui, Pastor Sinésio, com as considerações da leitura bíblica diária. Hoje encerramos a primeira epístola de Pedro, capítulo 5, e do capítulo eu separei esta palavra para nossa reflexão: ansiedade. A ansiedade é uma das experiências mais comuns da vida humana e não é estranha à realidade bíblica. Em 1 Pedro 5, ela aparece como um peso que ameaça sufocar a confiança do coração. Diferente de soluções superficiais, o apóstolo nos convida a entregar toda a preocupação a Deus, lembrando que Ele cuida de nós com amor constante. Assim, a ansiedade deixa de ser um fardo solitário e se transforma em oportunidade de fé, dependência e descanso no Senhor. No hebraico, um dos termos para ansiedade é dagá. O termo é um dos que expressam a ideia de ansiedade e preocupação. Ele descreve uma angústia ou medo que causa um peso no coração, denota preocupação, inquietação ou peso interno diante de incertezas. Por exemplo, Provérbios 12, 25. No contexto bíblico, descreve o fardo emocional que pode oprimir o coração humano. A ênfase está na dependência de Deus como alívio dessa carga. Salmo 55, 22. Dagá expressa a sensação de um fardo de expressão no coração que pode causar desânimo e tristeza. É um estado emocional profundo. O texto citado, Provérbios 12, 25, mostra que a ação humana ou divina pode aliviar essa preocupação. A forma de combater essa dagá é por meio da confiança e da fé em Deus, que remove o peso do coração e traz alívio e alegria. No grego, a ansiedade é mirímina. Esse é o termo grego usado em 1 Pedro 5,7 e significa estar ansioso, se preocupar ou se inquietar. O contexto bíblico dessa palavra se refere a uma preocupação ou aflição mental que pode ser avassaladora e até mesmo dividir a mente, tirando a paz. Reflete o estado de alma dividido entre a fé e o temor das circunstâncias. A palavra pode ter um sentido neutro de cuidado ou solicitude, mas no contexto de ansiedade ela se torna negativa, indicando uma preocupação excessiva com as coisas da vida. Etimologicamente, a raiz dessa palavra sugere dividir a mente, mostrando como a ansiedade fragmenta o pensamento e a atenção, impedindo a pessoa de focar em Deus. O mandamento de lançar toda a ansiedade sobre Cristo implica que essa preocupação não deve ser suportada pelo ser humano, mas sim entregue àquele que cuida de nós. E com base nessas poucas informações e na leitura de hoje, 3 aspectos importantes sobre a ansiedade. Primeiro, entrega e confiança. A solução bíblica para a ansiedade, tanto no grego quanto no hebraico, não é a repressão do sentimento, mas a sua entrega total a Deus, reconhecendo a sua soberania e cuidado. Segundo, impacto. Ambos os termos revelam que a ansiedade não é apenas um problema espiritual, mas tem impacto profundo no coração, na mente e no corpo, podendo causar abatimento e divisão. Finalmente, cuidado divino. O cerne da mensagem em 1 Pedro 5,7 é a certeza do cuidado incondicional de Deus, que nos permite transferir o fardo da preocupação, sabendo que Ele se importa conosco. Concluindo, a palavra ansiedade em 1 Pedro 5,7, seja como dagá ou mirímina, revela uma tensão humana que encontra alívio na confiança em Deus. O texto não apenas reconhece a realidade da ansiedade, mas oferece um caminho espiritual para lidar com ela, lançar sobre Deus aquilo que nos divide por dentro, pois Ele cuida de nós. O seu cuidado é constante, suficiente e restaurador. E quero terminar lendo um trecho do Salmo 55. Veja o que Davi escreveu sobre a questão das preocupações que ele tinha na sua vida. Mas eu invocarei a Deus, e o Senhor me salvará. De tarde e de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei, e ele ouvirá minha voz. Livrou em paz a minha alma da guerra que me moviam, pois eram muitos contra mim. Deus ouvirá e os afligirá. Aquele que preside desde a antiguidade,
porque não há neles nenhuma mudança e tampouco temem a Deus. Puseram suas mãos nos que tinham a paz com ele, romperam a sua aliança. A sua boca era mais macia do que a manteiga, mas no seu coração guerra. As suas palavras eram mais brandas do que o azeite, todavia eram espadas nuas. Lança o teu cuidado sobre o Senhor, e ele te susterá, nunca permitirá que o justo seja abalado. Palavras de Davi que confortam o nosso coração em qualquer contexto de ansiedade que possamos enfrentar. É isso por hoje, a leitura de amanhã, começando mais uma das epístolas gerais, segundo Pedro, já está na sua tela. Deus abençoe a sua casa, a sua vida e a sua família. Até amanhã, se Deus permitir. Tchau, tchau. Conheça os e-books do pastor Sinésio Santos. Materiais escritos para inspirar, ensinar e transformar vidas. São títulos abordando temas como estudos bíblicos, histórias envolventes de ficção, orientações práticas para a vida cristã, capacitação de docentes, comentários bíblicos versículo por versículo. Cada obra é um convite para mergulhar em conteúdos que edificam e enriquecem o conhecimento, ajudando você a crescer em fé e sabedoria. Encontre o título perfeito para sua jornada e compartilhe a experiência com aqueles que você ama. Adquira já o seu e transforme sua leitura em um momento de aprendizado e crescimento.